viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é meu pastor que me conduz por caminhos nunca vistos de interior. Sou chamado a ser feliz, salva-nos, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui mais uma vez, meu querido irmão, minha querida irmã, na TV Frei Galvão, para mais uma edição do nosso programa A Serviço do Reino. Com muita alegria nós nos reunimos aqui hoje, novamente com a irmã Kelly. Bem-vinda, irmã Kelly, de novo. Estamos juntos. Estamos hoje também aqui com as nossas convidadas especiais, a nossa irmã Ana Cláudia e a nossa irmã Josiane. Bem-vindas, paz e bem. Paz Bom e bem, dia, obrigada. paz bom e dia. bem. E nós queremos, continuar a nossa temática sobre a pastoral da saúde. Sim. No último programa nós recebemos aqui, como sempre, o nosso grande amigo Frei Bartolomeu. Nós pudemos nos debruçar um pouco sobre o estatuto da pastoral da saúde aqui no nosso nacional, até compreendemos um pouco mais como que funciona essa estrutura, essa organização desse organismo da igreja, da CNBB, e como ele atua, como ele é desenvolvido nas comunidades, nas paróquias. E aí nós então fizemos essa reflexão aí, e hoje nós queremos nos debruçar um pouquinho mais sobre a prática, sobre como que esse trabalho se dá na base, nas comunidades, e por isso convidamos aí duas agentes da Pastoral da Saúde aqui da nossa arquidiocese. A Ana Cláudia trabalha na nossa paróquia São Roque, a Josiane trabalha na paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida e São Benedito, mas ambas trabalham também na Santa Casa de Aparecida, Estão aí prontas, para onde a missão chamar. Então, Ana Cláudia, Josiane, uma vez mais, bem-vindas, obrigado por terem aceito esse convite de estarem aqui conosco. E como sempre, vamos aí preparar o nosso coração, ouvirmos a palavra de Deus. Vamos, irmã, cantando. Texto preparado para nós, para o programa de hoje, do Evangelho de São Mateus. Jesus disse aos seus discípulos, durante a viagem: anunciem, o reino dos céus está próximo. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus bolsos, nem bolsa para o caminho. Nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o trabalhador tem direito a seu sustento. Entrando numa cidade ou vilarejo, procurem saber se aí existe alguma pessoa que seja digna, e aí se hospedem até partirem. Ao entrar na casa, façam a saudação de paz. Se a casa for digna, venha sobre ela a paz de vocês. Se não for digna, a paz que vocês lhe desejaram
voltará para vocês. Se alguém não os receber, nem der ouvido às suas palavras, sacudam o pó dos pés ao saírem dessa casa ou dessa cidade. Eu lhes garanto, no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para essa tal cidade. Irmãos e irmãs, são palavras, é palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nessa palavra que o Padre Gustavo nos trouxe, Jesus vai nos ensinar o valor de vivermos a compaixão e a bondade. Quando Jesus nos pede curai os doentes, ide à casa das pessoas que estão cansadas, atribuladas, doentes, feridas, Ele pede que a gente assuma esse ardor missionário na sua igreja, que é sairmos de nós mesmas e irmos ao encontro do próximo, irmos ao encontro do outro. Mais uma vez, a Pastoral da Saúde, na sua prática hoje, que nós vamos discutir com as nossas irmãs que estão aqui, como que é importante essa missão, porque Jesus nos pede que nós sejamos a presença dele que cura e que alivia as dores da humanidade. Muito bem, irmã Kelly, Josiane, Ana Cláudia, queridos irmãos que nos acompanham. Palavra de vida, palavra de luz, palavra instrução. Nós aqui vemos Jesus dando essas orientações para os seus discípulos, e discípulos somos nós nos dias de hoje. Jesus, ele parte primeiro de uma experiência. Nós precisamos fazer essa experiência de discipulado, de encontro com ele, para que assim possamos saber a quem estamos seguindo, a que projeto nos comprometemos, quem é esse Senhor que nos chama. E a partir dessa experiência, então, nós nos colocamos a serviço do reino, assim como o tema do nosso programa, a serviço do reino. Somos e desejamos mais discípulos e discípulas comprometidos com essa causa do reino. E Jesus pede justamente isso: anunciem, vão pelos caminhos e anunciem o reino dos céus. A nossa vida de discipulado, ela, como uma síntese, é esse anúncio. Anunciar o reino dos céus está próximo. O reino dos céus, ele é o próprio Jesus agindo, atuando, e continua sendo. O reino dos céus é a ação de Jesus por meio das ações dos seus discípulos, das pastorais, dos nossos serviços. E aí nós temos essas orientações: não sermos apegados, não termos nada, não levarmos nada para o caminho, apenas essa experiência primeira, esse amor que norteia a sequência dos fatos. Primeiro, esse encontro, essa experiência. E como a irmã mencionou, esse versículo cabe muito bem a nós da Pastoral da Saúde, né? Curem enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Então são recomendações e são coisas que o Senhor Jesus fez e que nós, seus discípulos, também hoje somos convidados a fazer. Mas o que será que Jesus ele está querendo dizer com isso, né? Será que Jesus está, irmã, pedindo para nós irmos fazer um curso de medicina? Aqui está falando de curar os enfermos. Será que ele está nos convidando a estudar medicina para a gente curar esses enfermos? Nas profundidades das palavras de Jesus, ele quer nos dizer: meus queridos, meus amigos, meus discípulos, aproximemo-nos das causas que fazem com que o nosso povo viva as doenças, a enfermidade, o sofrimento. É profundo isso. Nós, como promotores e comprometidos com essa causa,
precisamos identificar o que faz com que o nosso povo viva as condições de doença, as condições de alienação e combater essas causas. É aí que está. Curar os enfermos, para combater essas causas que causam tanta enfermidade no nosso povo. Pastoral da saúde. Pastoral da saúde. E aí os irmãos que se sentiram tocados por essa pastoral a partir da experiência com o nosso Senhor, assim como você que nos acompanha também da sua casa, provavelmente engajado em algum trabalho da sua comunidade, se ainda não, que a palavra te chame, te conduza e assuma um trabalho missionário, evangelizador, nas diversas pastorais que nós temos na igreja. E é por isso então que nesse caminho que nós vamos fazendo, as pessoas vão se despertando. Ana Cláudia, Josiene, vocês como agentes da Pastoral da Saúde, fale um pouquinho para nós como que é essa caminhada, fale um pouquinho de vocês. Quem é Ana Cláudia, quem é Josiene, como que se deu essa experiência primeira de encontro, quem fez o convite, como é que foi, como tem sido essa atuação na Pastoral da Saúde, aí na Santa Casa e na paróquia também? Pode começar. Então, no meu caso, há 4 anos atrás, eu sempre gostei muito de visitar. Tive uma criação assim, numa fazenda, e minha avó sempre visitava e benzia, e estava sempre cuidando dos acamados, e eu sempre participava. Aí por um tempo, eu me distanciei Josiene, um pouquinho. Olha só interrompendo, desculpa essa interrupção, mas como que é importante as pessoas à nossa volta? Você, Exato. Influenciada pela avó, que Isso. benzia, que levava saúde espiritual para as pessoas. Exatamente, exatamente. Isso. E eu sempre acompanhava, e aquilo ficou dentro de mim. E passado alguns anos, né, eu acabei assim, tendo filhos, trabalhando, e a vida muito corrida. Mas enfim, há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, sempre acontecia comigo. Alguém ia internado, me chamava para a companhia, alguém tinha um bebezinho, me chamava, e algo estava me chamando para dentro da Santa Casa. E até então eu sentia que algo me chamava, mas não sabia exatamente, né? E aí um dia, no meu trabalho, aquela correria toda, eu acabei comentando com alguém que eu tinha um desejo muito grande de fazer umas visitas na Santa Casa, e alguém me falou, lá tem uma Pastoral da Saúde. E eu fui muito bem recebida, na época a irmã Helenice, que cuidava lá, e ela ainda falou, por que você não veio antes? E aquilo assim, ela abriu tanto o coração para mim, eu me senti tão acolhida, e fui, ainda perguntei muito assim, mas o que eu faço? E aí eu falo a importância do acolhimento, ela me acolheu, aí me apresentou algumas outros agentes que já estavam lá há alguns anos, bem mais tempo que eu, e eu sempre assim, muito tímida, o que eu vou fazer? Elas, não, vamos acompanhar a gente. E aí eu fui, e cada vez que a gente entrava num quarto, eu via que era ali que eu precisava estar, era ali que eu me sentia bem, e era ali que Deus tinha me chamado. E Deus foi me capacitando, e foi assim, um encontro, né? Um encontro com o próximo e um encontro comigo mesmo. Que bacana, Josiene, essa sua experiência inicial. Então faz 4 anos que você 4 anos que eu atuo, agente da Pastoral da Saúde. Da Pastoral da Saúde. Você já trabalha no hospital ou não? A sua profissão, o que você faz? Então, a minha profissão é cabeleireira, né? Faz 15 anos que eu sou cabeleireira, e durante tempos eu fiquei assim muito presa em salão. Até cheguei a ficar um pouquinho doentinha, porque trabalho aqui, trabalho ali, às vezes não cuidei muito da minha saúde e tudo. E o tempo foi passando, e quando eu entrei na pastoral, e aí eu comecei a me dedicar mais ao próximo, e achar um tempo para ir de encontro ao próximo. E aí, hoje em dia, eu falo, né, assim, em relação à minha profissão, à minha família, ao meu trabalho, a obra que eu procuro fazer, e a visita que eu faço, e que eu sou visitada, na verdade, né? Eu falo assim que Deus é tão maravilhoso na minha vida, tão maravilhoso, que Deus me deu uma agenda. Hoje, por exemplo, eu posso fazer as minhas visitas, até como estar aqui, e à tarde eu vou trabalhar para atender uma cliente, que é a parte profissional. E também, mais logo, vou estar com a minha família, e isso é maravilhoso. Hoje em dia eu posso dizer, eu tenho uma agenda dada por Deus.
Muito bem, Josiane, é engrandecedor, né, ouvir a sua experiência aí, né, inicial, tem provavelmente muitas outras coisas, né, muitos pormenores aí na sua história, e é interessante saber, né, do salão de beleza, né, mexendo ali com a estética, você partiu para uma beleza mais, né, uma beleza que não é muito bem visível aos olhos do ser humano, né? Exatamente. E essa beleza é a beleza que dá sentido para a nossa caminhada cristã. Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos então, Ana Cláudia, nós vamos chamar um rápido intervalozinho e daqui a pouquinho nós vamos saber como é que tem sido a sua experiência também, tá bom? Okay. Meu irmão e minha irmã, uma boa construção se faz tijolinho por tijolinho, cimentado pela solidariedade. Nós aqui do Santuário Frei Galvão temos a campanha da família missionária de Frei Galvão. A nossa campanha foi criada com o objetivo de manter os projetos que incentivem e propaguem a devoção a Santo Antônio de Santana Galvão. A colaboração de todos permite que o Santuário Frei Galvão leve o amor de Deus, a palavra de Deus, a todos os cantos, através da rede de comunicação Frei Galvão, da confecção das pílulas, das obras de ampliação desse santuário, bem como a manutenção daquilo que, pela sua ajuda, pela sua colaboração, nós já temos. Nós precisamos muito da sua ajuda. Por isso, se você quiser acessar e conhecer mais o nosso trabalho, a vida do dia a dia desse santuário, acesse o nosso site, santuariofreigalvão.com. Nossas contas para doação estão aparecendo aqui no vídeo. Colabore conosco, faça parte da família missionária de Frei Galvão. Desde já, o nosso muito obrigado e que Santo Antônio de Santana Galvão abençoe a você e a sua família. Essa dinâmica de doar a vida pelo irmão, nós estamos aí discutindo sobre a pastoral da saúde, iluminados pela palavra, ouvindo o testemunho dos irmãos. Ouvimos aí a nossa irmã Josiane falando sobre as suas experiências primeiras com a pastoral da saúde, e agora nós queremos ouvir você, Ana Cláudia. Como é que se deu esse seu encontro com esse trabalho na igreja? Eu sempre fui criada num lar católico, né? E a minha mãe sempre participou de pastorais. E eu sempre via a minha mãe lá, com a camisetinha, fazer as visitinhas dela. E ela sempre me chamou, vamos participar. Eu falei, só que na minha cabeça até então eu achava assim, pastoral era sempre ver o doente. E eu sempre tive medo de sangue. Daí a minha mãe falou assim, vamos tentar para você ver o que vai dar, vamos comigo. Eu fui. Chega na primeira visita minha, era na onde? Na Santa Casa. E justamente o enfermo, bem assim, avançado. Só que naquele dia parecia que não era eu que estava ali, que já era Jesus que eu tinha tomado, sabe? Eu não sentia mais aquilo. Eu só sei que passou tão rápido aquela visita, aquela conversa, que foi uma escuta. Foi tão rápido, que eu percebi que ali quem foi visitado foi eu, não foi aquele enfermo. Eu falei, nossa gente, quanto tempo eu fui protelando, fui arrastando isso. Se eu soubesse que eu tinha sentido isso, eu já tinha vindo antes. E aquele medo foi me deixando para trás. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. O medo de dizer o sim para Deus. Porque a gente vai colocando empecilhos, né? Vai colocando, não, eu não posso fazer isso porque eu tenho medo disso. E não, às vezes você dá o seu sim, que Deus ele faz por completo. Ele vem e acalma, né? E faz aquela obra que ele precisa fazer na vida da gente, né? Interessante também, né, Ana Cláudia, o testemunho, né? A sua mãe, com o trabalho dela na Pastoral da Saúde, foi te cativando ali, embora você tivesse as suas resistências, né? Mas abriu o coração, né? E Deus, com certeza,
vai e tem muitas coisas ainda, né, para te mostrar nesse trabalho. E você faz o quê? A irmã Lia, cabeleireira, foi para as visitas para a Pastoral da Saúde. Você faz o quê na sua vida? Eu sou professora. Professora, olha só que professora de educação infantil. Bacana. E nesse período aí de pandemia, tá meio... Estamos em casa, né? Em casa, trabalhando em casa, fazendo, né, o que dá para fazer, né? Sem deixar a missão morrer. Mas gostaria de ouvir de vocês, né, como que é, né, na prática, no dia a dia, o que a Pastoral da Saúde, ela... Semana passada, como eu disse, né, nós pudemos ver um pouco mais, né, sobre as dimensões, né, o doente, mas também aquela atuação na comunidade que deve acontecer, né, aquela atuação da Pastoral da Saúde também cobrando as instituições, né, as políticas públicas da área da saúde. Mas e vocês que estão ali, na luta, na lida diária, como que é, o que vocês fazem e como tem sido esse trabalho? A gente somos um grupo formado por alguns agentes, que ali a gente se divide, uns fazem visitas nas casas e outros na Santa Casa. E a gente tem os nossos doentinhos que a gente acompanha, né, Josi? Que a gente acompanha eles, tem um acompanhamento. Aí muitas das vezes a família também, ela precisa dessa ajuda, dessa escuta. Na verdade é assim, a gente chega na casa de um doente, não é só chegar e fazer aquela visita, a família ela precisa mais. Ela precisa ser abraçada, ser acolhida, porque muitas das vezes ela está cansada, né? Porque não é fácil você ficar o tempo inteiro com o enfermo. Então, eles chegam, é aquele acolhimento, aquele abraço. E eles já esperam, padre, esperam a gente na casa, preparam um cafezinho, preparam tudo certinho, esperando, sabendo que a gente vai. Então, já contam com aquela visita, sabe? Então, a gente passa a fazer parte daquela família, sabe? É muito interessante, é gostoso. A família se amplia, né? Então, a Pastoral da Saúde é uma família e acaba, né, aumentando esses laços aí. É muito, muito bacana isso. É o reino de Deus acontecendo ali mesmo, nesse cuidado com o doente, como você mesmo falou. Não é só o doente, é a família toda que precisa de uma atenção, né, de um acompanhamento. E na sua experiência, Josiane, como que tem sido essas... Então, primeiramente... é o respeito, né? O respeito com o enfermo, o respeito com a família. A gente busca tentar evangelizar, tendo assim um olhar mais amplo, porque na verdade muitas vezes nós, a função nossa acaba sendo assim até um pouco mais de ouvir, né? Porque muitas vezes não só o enfermo que está ali, né, mas o cuidador também está numa necessidade, né, de conversar, de desabafar, na verdade, né, e também a gente levar uma orientação, né, a questão da comunhão, né, levar a comunhão, a questão da confissão também, porque muitos também, né, a gente chega, eles pedem, né, assim, um padre, eu preciso muito confessar, eu queria comungar, mas eu queria confessar primeiro. Então, a gente vai orientando. Então, a pastoral também entra nesse sentido, né, de levar até as paróquias também essa questão. E é muito gratificante, muito gratificante. E a descrição, o respeito, a descrição, o cuidado, né, até a questão até de conversar. Né? Santas Casas, por exemplo, a gente tem toda aquela questão, né, da limpeza, tudo que a gente, né, o agente faz, tudo correto. E muitas vezes assim, o agente ele tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, para ele não ficar assim perguntando assim muita coisa, não ser assim, porque muitos não... Invasivo, tem que ter uma sensibilidade. Uma sensibilidade, né? Não porque o enfermo, alguns gostam sim de tocar no assunto sobre, né, o que eles estão passando, a questão da enfermidade deles, alguns já não. Até porque às vezes tem casos, por exemplo, tem presos, né? A gente tem alguns que estão presos ali, que são atendidos ali. Aí tem essa coisa deles não quererem se abrir, né, José? Que tem que ter todo esse cuidado, mas a gente está ali também. Então, para isso, vocês recebem uma capacitação. Sim, correta. Como funciona essa preparação para os agentes da Pastoral da Saúde? É uma formação de quanto tempo? Se, por exemplo, alguém, eu quero ser um agente da Pastoral da Saúde,
O que essa pessoa deve fazer? Porque vai, né, o nosso programa tem essa Exato. intenção, as pessoas estão nos assistindo, né, e estão vendo aí vocês o testemunho, de repente Deus tocou no coração de algum lá, né? Poxa, eu sou cabeleireira também, mas eu queria me doar na igreja. Exatamente, e, né, eu sou exatamente. professor, eu queria explorar um pouco mais o que Deus tem para mim, então ouvindo vocês, Exatamente. de repente, querem ser agenda pastoral da saúde. O que eles devem fazer? A princípio, lá na Santa Casa com o Frei, né, ele tem umas reuniões mensais, e ali tem o doutor, né, que ele dá Isso. um médico, Então sempre tem uma formação tem, continuada. Existe tem uma Todo formação mês todo mês tem uma continuada. reunião no qual a gente se reúne e ali tem as orientações, tudo certinho. Aí por conta da pandemia deu uma paradinha, mas sempre, todo mês tem essa capacitação para aqueles novos e para a gente também, para que a gente esteja sempre aprendendo junto com aqueles que estão entrando e a gente também. Muito bom, né? Porque, como você disse, tem que ter um tino, né? Isso. A irmã, ela disse, né, que tem que ter uma sensibilidade, coisas que não podem tocar. E o Frei, no último programa, ainda falou assim, daqui a pouco a pessoa chega na casa e começa a levantar testemunhos ou realidades de pessoas que faleceram com aquela enfermidade, Exato. coisas que não cabem para aquele momento, né? Tem que Precisamos ser um sim. psicólogo, né? Parece que tem que ser um psicólogo Precisamos aí ter, para assim. sentir, ter uma sacada. Acredito que todo cristão ele precisa assumir uma postura ética, né? Isso. De não invadir a vida do outro, né? Mas acolher o outro no seu tempo. Vejam, elas trazem aí elementos tão importantes da questão da escuta. Às vezes a gente pensa que escutar o outro não vai ter efeito, mas pelo contrário, né? É um efeito terapêutico, é uma cura. Exato. O fato de eu ouvir, eu estou colaborando para a cura do outro. E para o nossa fato também. do outro falar, também pela palavra, ele vai estar também desabafando e sendo curado. E assim como a Ana Cláudia falou, né? Quantos de nós também somos curados e restaurados pelo testemunho do outro, muitas vezes pelo sofrimento do outro, né? Então, essa importância desse acolhimento, dessa escuta, mas sempre com uma postura ética perante a vida do outro, que deve ser resguardada e deve ser respeitada. Interessante, muito bonito o trabalho de vocês. Sim. Parabéns. Muito bonito mesmo. E a gente percebe, né, que quando você atua na Pastoral da Saúde, há atenção para saúdes diversas, né? Saúde, né, na escuta, que contribui para a saúde mental, como a gente está vendo, né? Saúde Exato. social. E então, se a pessoa achar assim, a Pastoral da Saúde é para prover algum material que a pessoa precisa, é isso também? Também. Como é que funciona? A Pastoral da Saúde, se uma pessoa precisa de uma maca ou de uma cadeira, vocês também providenciam, correm atrás? Sim, também. Remédios, às vezes acontece da família não ter condições, aí o enfermo precisa de fraldas geriátricas, daí a gente corre atrás. Tem umas agentes mais antiguinhas nossas assim, que ela tem um bazarzinho na casa dela. Então ela junta um dinheirinho e sempre tem aquele dinheirinho ali. Então, quando precisa, a gente corre até lá e fala para ela, a gente pega esse dinheiro, compra uma fralda ou um remédio que às vezes está em falta, e maca. A gente tem os nossos companheiros, né, Josi, que a gente corre atrás, igual o Frei Bartolomeu mesmo, ele ajuda muito a gente. Essa questão de cadeira de roda, ou então a própria comunidade. Quem tem ali, a gente já anuncia e eles emprestam para a gente só vai lá, busca e leva até o enfermo. Ana Cláudia, para você, né, que está assim, entusiasmada com esse trabalho, o que no trabalho assim, você acha mais desafiador no trabalho da Pastoral da Saúde? Você enfrentou alguma situação delicada em que você ficou como né, auxiliar, como dar uma No começo, quando eu comecei a visitar na Santa Casa, o que era mais desafiador para mim era aquilo que eu não convivia. Por exemplo, igual a situação que eu citei aqui de presos, vamos dizer assim. Você chega num quarto, aí tem os policiais, por questões de segurança, e o enfermo todo lá amarrado, né? Então aquilo para mim, como ser humano, aquilo era desafiador. Até no princípio eu não conseguia entrar. Eu falava, nossa, por que ele tem que estar ali, né? E ele até meio que se fechava, porque ele não queria, né? Aí com o tempo eu acho que Deus vai trabalhando isso dentro da gente. Aí já fui chegando, já fui mudando a forma. Vamos conversar, não sei o quê, sabe? Tentando, sabe? Animar aquele enfermo que estava ali. E dessa forma, para mim aquilo que era desafio se tornou mais gratificante, mais alegre, porque para mim era difícil, sabe? Eu chegar ali na Santa Casa e ver daquela forma. Você conseguiu transformar então essa realidade de medo
como uma grande Porque oportunidade. como a gente tem vários medos, a gente como ser humano. E aí a gente tem que ir lutando, daquilo que eu falei no começo, do medo, da gente ir lutando contra os nossos medos, que são desafios diários. E entre outros, né, que a gente tem todo dia. Interessante, é isso aí, lutando sempre, né? Não pode deixar o medo vencer, né? Exato. E ficar parado, né? E para você, Josiane, teve alguma realidade assim mais desafiadora, né, nessa atuação da pastoral? Sim, teve bastante, tem. Assim, no meu caso, é bem desafiador, assim, para mim, assim como a gente. Eu tive que trabalhar muito essa questão comigo, é a questão dos porquês, né? Nas casas, por exemplo, no meu caso, os porquê e às vezes até um pré-julgamento. Porque às vezes, né, a gente entra nas casas, ali tem um enfermo e tem um histórico, né? Às vezes tem esse enfermo, ele está ali precisando assim de vários cuidados, precisando às vezes até ir numa consulta, às vezes até de uma higiene, algumas coisas, né? E às vezes vem os porquês, né? Nossa, mas são tantas pessoas, às vezes famílias tão grandes, e o porquê ele está aqui, né? Sim. Essa questão toda aqui. Por que está aqui? Porque talvez está um ou 2 dias, às vezes sem um banho, ou às vezes sem uma alimentaçãozinha, às vezes sem uma sopinha, os porquês. E aí, no meu caso, o desafio maior foi isso, o porquê é de cada um, a situação é de cada um, a gente não está lá para julgar nada, e sim é o agora, é a visita, é hoje. O porquê? O porquê da questão familiar não diz a minha gente. E sim o agora, se eu estou aqui, o que eu posso fazer agora? Então, se eu posso fazer agora uma sopinha, eu faço. Se eu posso sentar, conversar, rezar um terço, eu rezo. Se eu posso ajudar num banho, eu ajudo, sem os porquês. A pastoral também, ela ajuda nisso. Ela não tem o porquê, é para quê? A gente sempre fala assim, né, Josi, que não é porquê, é para quê? Se um enfermo ele precisa de um banho e a família não consegue, a gente está lá também. Se a gente não tem condições de uma comidinha, a gente também está lá. Sabe? É isso, é para quê? Para que eu estou aqui? Porque se a gente para, né, para ficar nesse questionamento dos porquês, exatamente, né, a gente acaba, né, ao invés de arrumar soluções para aquele problema que a gente está identificando, a gente vai criar mais problemas, né? E é onde a gente tem que ter esse cuidado, esse discernimento, né? Eu estou aqui agora, assim, perdão da palavra, não interessa os porquês, mas agora eu estou aqui, eu vou visitar, eu vou conversar, eu vou rezar, eu vou sorrir. Se for preciso, eu vou fazer uma sopinha, se não, a gente vai conversar, senão a gente vai assistir uma televisão junto, e os porquês deixam do lado. E são muitos os casos, assim, de enfermos, de pessoas que passam pela visitação da pastoral e você se depara com vários fatores, assim, que provocam a gente? São várias? Acontece. Acontece alguns sim, acontece alguns sim. Acontece. Às vezes acontecem os fatos, né, assim, e daí quando a pastoral ela entra, por exemplo, no caso da limpeza, essas coisas assim, aí meio que a família meio que um pouco se assusta, daí começa a tomar as devidas providências que deveriam ser tomadas, entendeu? Meio que a pastoral ela chega ali, meio que eles acham que a gente está, sabe, para colocar um pouquinho de ordem, vamos dizer assim. Daí tem casos de famílias que eles retomam o cuidado e começam, mas aí tem casos não que a gente continua, né, da continuidade de cuidar. Exatamente. Então a palavra-chave, como você disse, é o discernimento. Discernimento. Tem que ter o discernimento, tem que ter um jeitinho, tem que... Exatamente, o discernimento, o jeitinho e estar bem, né? Nós, gente, precisamos estar bem. E vocês, estando assim, bem, como você está dizendo, conseguem conciliar bem a vida pessoal, a vida profissional, né? Vocês têm a profissão de vocês, não vivem, né, integralmente para aquilo, como no meu caso, né? Eu sou padre e vivo integralmente para isso. A irmã religiosa também vive integralmente para aquilo. Vocês são leigas, têm a vida de vocês, né, o matrimônio. É fácil conciliar essa vida pessoal e profissional com a missão que vocês assumiram na igreja? Fácil não é. Mas quando você dá o seu sim, Deus ele vai encaixando tudo certinho. É aquilo que a Josi falou da agenda. A gente tem a nossa agenda, mas Deus ele vai lá e agenda com a nossa agenda conforme a dele. Aí ele vai usando. Só, que bacana isso, hein? Ele vai agendando e vai colocando tudo certinho. Quando você viu, falou, nossa,
é aquela questão que a gente estava falando. A gente entra para uma pastoral, daqui a pouco você vai ver, já está em outra. Aí você fala, meu Deus, eu não vou dar conta. Quando você vê, já está em outra, gente. É uma coisa, é Deus. Vai Ele se doando cada vez mais. Ele vai nos capacitando, né? Né, Josi? Exatamente. E também, né, a questão da família, né? É a religião nossa, é a nossa igreja, né? Nós vamos à casa do Pai, nós somos a igreja. E dentro de nossas casas é necessário que seja uma igreja. Então, a importância da família nos apoiar é muito importante. E você, né? conta com esse apoio na sua casa? Eu conto. Eu só agradeço, porque eu tenho apoio do meu esposo, tenho apoio dos meus filhos, tenho apoio da minha família, sim. Sou muito grata a Deus, muito mesmo, porque eles me apoiam mesmo. Que bom, que alegria, né, irmã, poder ouvir essa partilha de vocês, da atuação da Pastoral da Saúde, né? A gente gostaria de falar sobre várias coisas aqui, com certeza vocês têm muitas experiências práticas, né, para poder partilhar, mas o nosso tempo é curto, o nosso tempo é escasso, a gente tem, né, que obedecer aí as normas do programa, mas, né, quem sabe em uma outra oportunidade a gente retoma, né, a Pastoral da Saúde mais para frente e pode até fazer um trabalho ali de acompanhamento com vocês, para vocês nos mostrarem, né, as visitações, embora as visitações, né, sejam o forte do momento da Pastoral da Saúde. Agora, por exemplo, na Paróquia São Roque, a gente está dando um apoio, né, nas celebrações litúrgicas também, com as orientações, né, do povo, ajudando as pessoas ali a viverem melhor isso daí. E também tem muitas coisas que a Pastoral da Saúde poderia, né, fazer e aprimorar no campo da comunidade. E assim a gente vai caminhando, se aperfeiçoando, né? Deus vai nos acompanhando. Muito bem, irmã, quer terminar com uma palavrinha ou... Estamos aí já nos finalmente. Finalmente, olha, quanta coisa, né, a gente vai aprendendo aqui de cada pastoral, né, e para mim desse programa de hoje fica essa missão bonita que vocês têm, de promover a vida, né, pelo fato de estar ali orientando as pessoas, ou muitas vezes acolhendo uma situação bem delicada, né, mas sempre nesse desejo de promover a vida. É isso que Jesus fez e quer continuar fazendo através de nós. Então, assim, que vocês continuem firmes e fortes na missão. E se você sentiu-se atraído por essa pastoral, procure a sua paróquia, o seu pároco, coloque a sua vida também a serviço do reino de Deus. Muito bem, a serviço do reino de Deus. Vamos ficar em pé. Também quero agradecer a vocês aí pelo sim, pelo belo testemunho. Contem com a gente também, nós somos um único corpo, né? Igreja, estamos unidos aí na mesma fé, na oração, na mesa da Eucaristia que nos sustenta, que nos fortalece, e estamos juntos na caminhada. Obrigado por terem participado do nosso programa hoje. Contem sempre com as nossas orações e com o nosso apoio, né? No que estiver à nossa disposição. Vamos pedir a bênção do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Que desça sobre cada um de vós, irmãos e irmãs que nos acompanham na Rede Frei Galvão de Comunicação, que desça sobre sua casa, sobre sua família, seus projetos, seus trabalhos, sobre a sua missão. Que desça sobre as nossas irmãs missionárias também na Pastoral da Saúde, sobre todos, a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.